Bem-vindos a mais um vídeo. A história de hoje se trata de uma das maiores discussões de todos os tempos: quem foi o verdadeiro pai da aviação? Há muito tempo, muitos curiosos e cientistas vêm debatendo sobre esse assunto para descobrirem quem realmente foi o precursor dessa criação, que nos tempos de hoje nos poupa muito tempo quando vamos viajar para lugares distantes. Se você quer saber mais sobre essa história, já deixa o seu like no começo do vídeo, se inscrevam e ativem o sininho para não perderem nenhum vídeo, canais parceiros na descrição. Vamos para o vídeo. Os irmãos Wright. Os irmãos, Orville Wright e Wilbur Wright, são conhecidos como os pioneiros da aviação moderna. Nascidos nos Estados Unidos, na cidade de Dayton, Ohio, eles desenvolveram um profundo interesse em mecânica e tecnologia desde cedo. Os Wrights possuíam uma loja de bicicletas, e esse empreendimento financiou grande parte de suas pesquisas em aviação. Em meados do final do século XIX e início do século XX, muitos inventores e cientistas estavam buscando a possibilidade de voar, inspirados pelos trabalhos de pioneiros como Otto Lilienthal, Samuel Langley e Octave Chanute. Em 17 de dezembro de 1903, em Kitty Hawk, na Carolina do Norte, os irmãos Wright realizaram o primeiro voo controlado e motorizado bem-sucedido da história. Orville pilotou o Flyer 1 em um voo de 12 segundos, percorrendo uma distância de 36 metros. Pouco depois, Wilbur voou por 59 segundos, percorrendo cerca de 260 metros. Após esse feito, os Wright continuaram a aperfeiçoar suas aeronaves e realizaram voos mais longos e controlados. Eles também foram os primeiros a patentear sua tecnologia de controle de voo, o que lhes concedeu reconhecimento e direitos de propriedade intelectual. Apesar de seu sucesso, os irmãos Wright encontraram alguma resistência e descrença inicial em relação às suas conquistas. No entanto, ao longo do tempo, seu trabalho foi reconhecido e celebrado em todo o mundo. Eles são considerados ícones da história da aviação e inspiraram gerações de inventores e aviadores. Santos Dumont. Alberto Santos Dumont foi um renomado inventor e pioneiro da aviação nascido no Brasil. Ele é considerado um dos primeiros a voar em um avião mais pesado do que o ar com sucesso, sendo uma figura importante na história da aviação mundial. Santos Dumont nasceu em Cabangu, Minas Gerais, em uma família abastada. Desde jovem, ele mostrou interesse em mecânica e tecnologia, e sua paixão pela aviação cresceu ao longo dos anos. Em 1891, ele se mudou para Paris, na França, onde começou sua jornada como inventor. No entanto, foi com suas experiências em aeronaves mais pesadas do que o ar que Santos Dumont alcançou destaque mundial. Em 23 de outubro de 1906, ele realizou o primeiro voo controlado de uma aeronave a motor na Europa, conhecida como o 14 bis. O voo percorreu uma distância de 60 metros, a uma altura de cerca de 2 a 3 metros do solo. A conquista de Santos Dumont foi um marco significativo na história da aviação, e ele é considerado por muitos brasileiros como o verdadeiro pai da aviação, embora sua posição seja objeto de debate em relação aos irmãos Wright. Ele recebeu homenagens e prêmios em reconhecimento às suas realizações. A rivalidade. A principal fonte de controvérsia entre as duas partes está relacionada à data dos primeiros voos bem-sucedidos. Os irmãos Wright, com seu voo em Kitty Hawk em 17 de dezembro de 1903, reivindicaram ser os primeiros a realizar um voo controlado e motorizado de uma aeronave mais pesada do que o ar. Eles apresentaram evidências documentadas, testemunhas oculares e fotografias para apoiar suas alegações. No entanto, foi com suas experiências em aeronaves mais pesadas do que o ar que Santos Dumont alcançou destaque mundial. Em 23 de outubro de 1906, ele realizou o primeiro voo controlado de uma aeronave a motor na Europa, conhecida como 14 bis. O voo percorreu uma distância de 60 metros, a uma altura de cerca de 2 a 3 metros do solo. A conquista de Santos Dumont foi um marco significativo na história da aviação, e ele é considerado por muitos brasileiros como o verdadeiro pai da aviação, embora sua posição seja objeto de debate em relação aos irmãos Wright. Ele recebeu homenagens e prêmios em reconhecimento às suas realizações.
A questão central de debate é se as aeronaves de Santos Dumont poderiam ser consideradas realmente aviões ou em comparação com os modelos dos irmãos Wright. Enquanto os Wrights desenvolveram aeronaves mais tradicionais, com um design semelhante ao de um avião moderno, Santos Dumont focou em projetos mais experimentais, como o 14 bis, que se assemelha a um planador com motor. O sucesso dos irmãos Wright é respaldado por recordes históricos e voos testemunhados, enquanto as contribuições de Santos Dumont despertaram orgulho nacional no Brasil. Santos Dumont, antes dos irmãos Wright, já era exibicionista na França. Ele sempre realizava seus experimentos em público. Um exemplo disso foi quando ele realizou um dos seus voos ao redor da Torre Eiffel, com o dirigível N5, em 13 de julho de 1901. Dumont, por ser uma pessoa esperta, sempre patenteava suas criações, portanto ele ficou conhecido oficialmente pelo Aeroclube da França. Após todas as suas conquistas, Santos Dumont passou a ser conhecido como o pai da aviação, tanto para os brasileiros como para os franceses. Mas os Estados Unidos não descartaram os irmãos Wright, que anos mais tarde foram conhecidos como os inventores do avião, mesmo isso sendo controverso. Considerando um invento bem antes de Santos Dumont. O legado dos irmãos Wright e Santos Dumont continua a inspirar gerações de engenheiros, pilotos e entusiastas da aviação. Suas contribuições foram fundamentais para tornar o voo mais seguro, acessível e eficiente. A aviação moderna não seria o que é hoje sem o trabalho pioneiro desses visionários, cujo impacto ainda pode ser sentido em todas as partes do mundo. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui, espero ter esclarecido um pouco mais sobre esse debate de quem foi o pai da aviação. Espero vocês no próximo vídeo, fiquem bem e até a próxima.